Para estimular a economia, governo estuda liberar saques em contas ativas do FGTS e do PIS/PASEP. Bolsonaro assina decreto sobre nova política de desenvolvimento regional. O presidente também se reuniu com senadoras e deputadas para tratar de interesses das mulheres. Após apreensões em São Paulo, o partido apresenta projeto para normatizar patinetes em todo o país. Dependentes químicos de Campo Grande recomeçam a vida com trabalho na construção civil. Narendra Modi é empossado para um segundo mandato como primeiro-ministro da Índia. Depois de reclamar de dores no joelho, Neymar faz musculação e fisioterapia. Hospital dos Estados Unidos anuncia o nascimento do menor bebê do mundo. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Não foi hoje que o STF decidiu se o governo federal vai poder vender estatais sem a autorização do Congresso. Os ministros adiaram a votação para a semana que vem. Mal havia começado a sessão no Supremo Tribunal Federal e o presidente da Casa, ministro Dias Toffoli, informou que a audiência desta quinta-feira seria apenas para sustentação oral de interessados no processo. Logo em seguida, Toffoli avisou que a votação só iria acontecer na próxima quarta-feira. Nós faremos a leitura do relatório do eminente relator a respeito das ações, as sustentações orais, suspenderemos o julgamento, retomaremos na próxima sessão de quarta-feira, dia 5, às 14 horas. Com isso, os magistrados ouviram a leitura do relatório feito pelo ministro Ricardo Lewandowski, que em junho do ano passado concedeu uma liminar que determinava que a venda de empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias só poderiam ser realizadas com uma prévia autorização legislativa, sempre que se tratar de perda do controle acionário. A principal discussão da votação será se os ministros do STF vão manter ou derrubar a liminar de Lewandowski. Que não há dúvida de que a autorização legislativa é necessária para que ocorra a alienação do controle acionário, tanto de sociedade de economia mista quanto de suas subsidiárias, etc., aduzindo a inconstitucionalidade material da dispensa de licitação para alienação de ativos da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias e controladas, bem como de sociedade com propósito específico criados para gerir concessões públicas. Na semana passada, o ministro Edson Fachin suspendeu a venda já efetivada da transportadora de gás da Petrobras por 8,6 bilhões de dólares, com base no relatório do colega magistrado. Contudo, a decisão que o Supremo terá nos processos relatados por Lewandowski terá impacto direto na venda do controle da TAG pela Petrobras. 10 advogados participaram da sessão para a sustentação oral, favoráveis e contrárias à tese jurídica de que a venda de ativos de estatais exige autorização em lei. No que toca a este ponto, obviamente é necessária a instauração de processo licitatório. Se é necessária a instauração de licitação para que uma escola primária compre carteiras, para que uma escola primária adquira a merenda dos alunos, seria absurdo alienar, por exemplo, uma plataforma de petróleo ou um conjunto de gasodutos que valem 34 bilhões de reais sem a instauração de um processo licitatório. Não se justifica uma empresa como a Petrobras ter quase 130, 140 empresas subsidiárias e controladas. Nós não estamos tratando aqui da venda da holding, da Petróleo Brasileiro S.A. Nós estamos tratando aqui da possibilidade da Petrobras desinvestir para reinvestir nela mesma. No ano passado, durante a audiência pública, ela trouxe os seguintes números. No ápice do endividamento, as empresas estatais estavam com 544 bilhões de dívida. Em função do programa de desinvestimento,
se reduziu 150 bilhões, se ficou agora com endividamento de 390 bilhões. A visão do governo é que este julgamento pode dificultar o programa de venda de ativos da Petrobras no valor de 32 bilhões de dólares. E ainda jogar um balde de água fria nos planos de levantar R$1 trilhão com a venda de empresas e participações. Depois de visitar integrantes do Supremo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira que a interferência do Judiciário no programa de privatizações seria devastadora para a atração de investimentos no país. Jair Bolsonaro recebeu hoje deputadas e senadoras para um café da manhã no Palácio do Planalto. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, esteve presente e recebeu elogios do presidente da República. O presidente recebeu representantes da bancada feminina para tratar de pautas de interesse das mulheres. Além de deputadas e senadoras, também compareceram os ministros Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e o líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, também foi convidado. No discurso, Jair Bolsonaro destacou que o governo está em sintonia com o Judiciário. O nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, desde quando cheguei à presidência, que eu posso falar, obviamente, tem sido uma pessoa excepcional, bem como o café podia estar um pouco amargo na segunda-feira, ao lado do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia. Mas as boas ideias, o entendimento para bem conduzirmos o destino da nação, falou muito mais alto naquele momento. Toffoli destacou que o Supremo aprovou a proibição de trabalho insalubre de gestantes e lactantes. A líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, disse que essa decisão era uma importante pauta para as mulheres e a presença do ministro Toffoli no encontro demonstrou que os poderes estão unidos. Já Bolsonaro destacou que conta com a ajuda das parlamentares para fazer um país melhor. E ao lado da bancada maravilhosa, como são aqui, vocês, temos certeza que podemos superar obstáculos e juntos colocarmos o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Afinal, ninguém tem um país tão maravilhoso como o nosso e um povo tão trabalhador, tão também preocupado e interessado em fazer um país que realmente vá no sentido certo, no sentido da prosperidade, da igualdade e da justiça. E nós juntos agora, juntamente com o Poder Judiciário, nós atingiremos esse objetivo, porque acima de tudo nós temos Deus no coração. O encontro terminou de maneira bem descontraída, com todos os convidados posando para uma foto com direito até a coração do presidente da República. Termina meia-noite de amanhã o prazo para os donos de microempresas entregarem a declaração anual de faturamento. O procedimento é importante para a empresa continuar funcionando e pagar menos impostos. Além disso, a entrega dentro do prazo evita multas. A estimativa é que no Brasil quase 17% da população sejam microempreendedores individuais, os chamados MEIs. Uma pesquisa feita pelo Serasa Experian aponta que a cada 10 segundos uma pequena empresa é aberta no país. E as vantagens desse modelo são ter um negócio próprio e pagar menos impostos. Mas junto com elas também surgem as obrigações. E uma das principais é a Declaração Anual do Simples Nacional, também conhecida como Declaração Anual de Faturamento. Nesse documento é informado o faturamento bruto obtido no ano anterior. E também se houve contratação de funcionários. Na prática, esse procedimento funciona como uma espécie de declaração de imposto de renda, só que para pessoa jurídica, e bem mais fácil. Pode ser feito em segundos. Basta ligar o computador, entrar no portal do empreendedor, clicar em declaração anual e preencher os dados. Mesmo as empresas que não estão em atividade devem apresentar a declaração. E nesse caso, o faturamento informado será zero. Se o procedimento não foi feito nos anos anteriores, primeiro é necessário colocar todas as pendências em dia,
antes de fazer o procedimento de 2019. A dica número 1 é realmente ficar atento ao prazo para que não ultrapasse o limite legal, porque uma vez que se ultrapassa esse prazo, a pessoa ela fica sujeita à multa. E as outras dicas, naturalmente, é observar todos os campos de preenchimento dessa declaração, que são poucos, bem como também ela marcar simplesmente com um clique se ela teve ou não empregado no ano de 2018. Uma vez feito isso, ela vai clicar em transmitir. O prazo para entrega acaba meia-noite desta sexta-feira e quem perder terá que pagar multa de no mínimo R$ 50, mas que pode chegar a 20% dos tributos declarados. E quem não entregar por 2 anos seguidos pode ter o CNPJ cancelado. A Cristina abriu o MEI dela há 8 anos e na primeira vez recorreu a um contador para fazer a declaração, mas agora faz sozinha e nunca perde o prazo. Ponho tudo numa pasta, minhas notas, quando eu emito, isso facilita bastante, porque depois é só somar, preencher, e como eu já faço há bastante tempo, ela praticamente acho que vem quase pronta, é só preencher os valores. A gente tem que pagar mês a mês o carnê, que é relativamente baixo, agora está em torno de R$ 54. Então, o custo é baixo para dor de cabeça grande que pode ter depois se não entregar a declaração. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta quinta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,07% e encerrou o dia cotada a R$ 3,979 na venda. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje que o governo planeja liberar saques de recursos das contas inativas e ativas do PIS/PASEP e FGTS. De acordo com o ministro, o objetivo é reaquecer a economia. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, está tudo pronto para a liberação do PIS/PASEP, mas o governo decidiu analisar também a autorização de saques do FGTS, o que atrasou o processo. Cada parte da nossa equipe está trabalhando no programa. E você não controla o timing. Por exemplo, pode ser que a Argentina anuncie em 2 semanas que quer o acordo conosco e aí nós fechamos com a Europa também. Aí saiu em 2 semanas. Agora pode ser que saia em 5. Se sair em 5 vai ser depois da reforma da Previdência. Se sair em 2 semanas vai ser antes da reforma da Previdência. E PIS/PASEP e FGTS? Isso acontece com tudo. Mesma coisa, PIS/PASEP. Nós já estamos prontos para disparar. Gostaríamos de disparar hoje, mas aí fomos examinar também o FGTS. Aí o FGTS atrasou um pouquinho o PIS/PASEP. Porque nós estamos... Só pode explicar o FGTS? Tudo junto. O que quer fazer com o FGTS? Depois as equipes vão explicar. Mas é a liberação de contas inativas. É a liberação de contas inativas lá atrás. As pessoas podem buscar os recursos. Segundo Paulo Guedes, as torneiras de recursos não podem ser abertas sem mudanças fundamentais para evitar, de acordo com o ministro, o voo da galinha. Vamos liberar PIS/PASEP, FGTS, mas é isso que é importante. Isso aqui é importante. FGTS vai liberar quanto? Tem que sair as reformas. FGTS também, ministro? Tudo, porque o que acontece? Isso aqui é importante vocês entenderem. Sim, ajuda. O problema é que se você abre essas torneiras sem as mudanças fundamentais, é o voo da galinha. Você voa aí 3, 4 meses porque liberou, depois afunda tudo outra vez. Mas na hora que você fizer as reformas fundamentais, e aí sim você libera isso, é como se fosse aquela chupeta de bateria, né? A bateria está parada, você dá a chupeta, mas com a certeza que o carro vai andar. Você não pode ficar, dá uma chupeta, anda 3 metros, para tudo outra vez. Dados divulgados pelo IBGE mostraram que o PIB brasileiro caiu 0,2% no primeiro trimestre, na comparação com o último trimestre do ano passado. A gerente de contas nacionais do Instituto, Cláudia Dionísio, afirmou que o resultado mantém a economia brasileira em um patamar semelhante ao que encontrava no primeiro semestre de 2012. Então a gente hoje tem o consumo das famílias crescendo em patamares menores do que em anos anteriores, mas está no campo positivo, né? Então esse foi um destaque que ajudou esse número, né, para ficar com uma variação de 0,5%. Além disso, a gente tem os investimentos, né, que nessa comparação eles continuam crescendo, com 0,9%, mas ele também vem desacelerando. Né? E aí nos investimentos a gente teve tanto a queda da produção de máquinas e equipamentos, como também o comportamento, né, negativo da construção civil, que já vem em queda alguns trimestres seguidos. Né? E isso foi contrabalanceado pela importação de bens de capital, que ficou no campo positivo. E pelo lado da demanda externa, a gente está tendo uma contribuição nessa comparação ainda positiva, mas bem menor do que foi nos trimestres anteriores.
De acordo com a gerente, a perda de fôlego da economia fica mais evidente quando se analisa a taxa acumulada nos últimos 4 trimestres em relação ao mesmo período no ano anterior. Hoje tem o quê? A gente tem índices de confiança tanto dos consumidores como dos empresários em patamares mais baixos. A gente no primeiro trimestre de 2019 ficou com uma taxa de inflação maior do que no primeiro trimestre de 2018, apesar de estar dentro do centro da meta. A gente está trabalhando com um câmbio mais desvalorizado. E os indicadores de emprego e renda também eles estão melhores, mas eles foram melhorando a passos lentos. Para o diretor do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, José Ronaldo de Castro, as expectativas é que a economia do país volte a crescer nos próximos meses. Mas a expectativa para o segundo trimestre é de uma recuperação nessa produção de petróleo. E isso tende a atenuar esse problema na indústria extrativa, que vai continuar com dados ruins no que se refere a minério de ferro. E veja a seguir, Bolsonaro assina decreto que atualiza a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. E veja ainda, primeiro-ministro israelense acusa o ex-ministro da Defesa de derrubar o governo de direita. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje um decreto que atualiza a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. O plano pretende estimular a competitividade em regiões com queda populacional e grandes taxas de migração. O decreto assinado pelo presidente da República atualiza a primeira versão da Política de Desenvolvimento Regional, publicada há 12 anos no governo do então presidente Lula. O objetivo é pôr em prática medidas para buscar o desenvolvimento do país e a redução de desigualdades regionais, especialmente nos estados do Nordeste e Centro-Oeste, além da Amazônia. A intenção é gerar emprego e renda nessas localidades e fortalecer centros urbanos de médio porte para evitar a migração para cidades grandes. Nós estamos, neste ato, governadores e parlamentares, dando concretude ao sonho da sociedade brasileira, cada vez mais verde e amarela, cada vez mais esperançosa e cada vez mais na certeza de que temos um presidente e um governo que amam de verdade o seu país. É fato inegável que o acúmulo de ações públicas ao longo do tempo promoveu o dinamismo econômico de diversas regiões do Brasil. Há mais de um século, a infraestrutura, a integração do mercado interno, as instituições regionais, a industrialização e as ações sociais têm sido a marca da ação do Estado nas regiões mais deprimidas. Contudo, continuamos um país profundamente desigual. Hoje, presidente, o senhor instituirá uma nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Opera-se uma importante mudança de paradigma, uma importante mudança de visão de como desenvolvemos o país. A PNDR, o nome carinhoso que damos às siglas, passa a ser uma política afirmativa do desenvolvimento. Seu foco recai na ativação de potenciais de crescimento econômico. Em regiões onde esses processos são incipientes, estão desarticulados ou concentradores de capital físico e humano. É uma visão para a produção, para o crescimento, e não para a dependência, não para a assistência. Sempre tenho dito que precisamos valorizar e potencializar a imensa riqueza do nosso querido Brasil, por sua vasta biodiversidade e fantástica geografia. Estamos aqui hoje observando um dos tratados fundamentais da nossa Constituição Federal: garantir o desenvolvimento nacional e reduzir as desigualdades regionais. Com este decreto, estamos instituindo a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Estamos trabalhando pelo desenvolvimento e valorização de todas as regiões do Brasil. Nesse sentido, a entrega dos planos regionais de desenvolvimento da Amazônia, do Centro-Oeste e do Nordeste, já aprovados pelos respectivos conselhos deliberativos, é ato inédito e representa um marco histórico para o nosso governo, que irá ajudar muita gente no Brasil a trazer mais benefícios e justiça para essas regiões. Uma ação que deveria ser copiada por muitos.
Uma empresa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em parceria com uma comunidade terapêutica, emprega dependentes químicos no setor da construção civil. Uma atitude que tem contribuído para melhorar a vida de quem mais precisa de ajuda. O trabalho aqui começa bem cedo. Depois de organizar a casa, os internos vão para os afazeres do dia. Limpar, preparar verduras e legumes, fazer o almoço. A comunidade terapêutica tem hoje 50 internos que estão em processo de desintoxicação. Nós trabalhamos com dependente químico, álcool, moradores de rua, e essas pessoas estão sem oportunidade de crescimento. Então a reinserção social, a colocação dentro da sociedade é o ponto alto da recuperação. Após um período de 45 dias de desintoxicação na comunidade terapêutica, os recuperandos têm a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Eles vêm para o canteiro de obras, onde têm a oportunidade de assumir novas funções e dar início a uma nova fase de vida. Esta construtora emprega 40 reeducandos do projeto RC Vidas, que ocupam as mais diversas funções. Nós damos oportunidade, para ele se recuperar, para ele trabalhar, mas em contrapartida ele também tem que produzir. Então é bom para ele também, que ele vai ter uma responsabilidade de produção, e é bom para a empresa que tem também uma produção satisfatória. Josias passa o dia no canteiro de obras e volta para a chácara ao fim do trabalho. O montador de placas chegou a morar nas ruas. O vício começou aos 16 anos. Agora, aos 45 e depois de 2 casamentos desfeitos por conta do vício, está cheio de esperança na nova vida. Cheguei a dormir na rua, a pedir um prato de comida em restaurante, em casas, pedir dinheiro para as pessoas na rua. Agora eu tenho um novo sonho, Eu tenho um novo sonho de construir, ter meu lar, ter uma nova família. Estou aprendendo uma profissão, Rubens, de 32 anos, já esteve refém das drogas por mais de 20. Começou com maconha, foi para a cocaína e depois para a pasta base. Por causa do vício, ficou preso e responde por tráfico de drogas. Decidiu mudar de vida e, depois de um período de desintoxicação, chegou ao canteiro de obras como servente de pedreiro. E hoje, 3 meses depois, é operador de máquinas. Com essa oportunidade, a gente volta a ter autoconfiança, Estou me sentindo bem, trabalhando feliz e pretendo ir subindo mais e mais de máquina, E minha família, Voltar a ter um orgulho de mim novamente, O diretor da empresa explica que uma van busca os internos na chácara e traz para o canteiro de obras. Cada operário recebe R$ 1.500 por mês, 30% do salário, ou seja, R$ 450 vão para a comunidade terapêutica. Ele vai se sentindo importante, isso aumenta a autoestima dele e isso melhora completamente a vida dele. Aí ele começa a ganhar um salário, ele tem um valor, ele começa a adquirir um valor. Eles são muito gratos pela oportunidade que a gente dá para eles. Você pode perceber o sorriso no dia a dia deles, de poderem contribuir com o crescimento de um condomínio como esse. Quanto mais porta tiver aberta, mais o índice de recuperação aumenta. Então, quanto mais parceiro tivermos, o maior o índice de aproveitamento nesse momento da vida deles de recuperação. Os camaradas estão tudo contentes. Eu mesmo estou feliz, por essa oportunidade de poder ter meu salário, meu dinheiro, comprar minhas coisas, e vencer na vida. Durante uma coletiva de imprensa, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ontem estava muito bravo, mostramos aqui no Jornal das 22, hoje continua bravo e acusou seu ex-ministro da Defesa de derrubar o governo de direita. O plano de Netanyahu para formar um governo descarrilou pelo velho antagonismo entre laicos, nacionalistas e ultra-ortodoxos em torno da dispensa do serviço militar, que beneficia milhares de estudantes de escolas talmúdicas. O líder do Partido Nacionalista e Laico Israel Nosso Lar, Avigdor Lieberman, pedia que se votasse uma lei proposta como ministro da Defesa para revogar a dispensa dos ultra-ortodoxos do serviço militar. Lieberman impediu um acordo de coalizão ao se negar a renunciar a esta demanda, o que bastou para que as 5 cadeiras de seu partido levassem por água abaixo os esforços de Netanyahu. Nesta quinta-feira, Netanyahu atacou Lieberman.
Ele conseguiu tudo o que desejava. Eu planejei as aposentadorias, empregos, orçamentos, comitês, mais e mais. Ele também recebeu o projeto de lei, tudo o que ele pediu. Mas Lieberman é quem está derrubando o governo. Em um país onde todo mundo é obrigado a cumprir o serviço militar, o tratamento diferenciado é considerado uma injustiça por muitos. A dispensa é uma mudança inegociável por parte dos partidos ultra-ortodoxos. E veja a seguir, o juiz nega pedido de empresa de patinetes para suspender o decreto da Prefeitura de São Paulo. E veja ainda, Narendra Modi é empossado para segundo mandato como primeiro-ministro da Índia. O juiz Fausto José Martins, da Terceira Vara da Fazenda Pública, negou hoje o pedido da empresa de patinetes Grow para suspender o decreto da Prefeitura de São Paulo que impôs regras aos usuários do transporte alternativo. Segundo o prefeito Bruno Covas, nenhuma empresa está acima da lei. A empresa Grow entrou com uma ação na justiça após ter mais de 500 patinetes apreendidos. A companhia pediu a suspensão do decreto que estabeleceu normas para a utilização do transporte alternativo na capital paulista. A empresa alega que segue as regras do Conselho Nacional de Trânsito e destacou que a lei municipal estabelece normas diferentes. O argumento, no entanto, não convenceu o Poder Judiciário de São Paulo, que entendeu que a empresa deve entrar com outra ação condenatória e não essa que pediu a ilegalidade do decreto. Mais cedo, o prefeito Bruno Covas falou sobre a polêmica e disse que nenhuma empresa está acima da lei e a utilização de novas tecnologias não podem ser usadas como desculpa para descumprir a legislação vigente. O decreto, que estabelece as normas para companhias e usuários, foi publicado há mais de 2 semanas. O uso de capacete é obrigatório e a circulação nas calçadas foi proibida. O decreto prevê ainda que as prestadoras do serviço estão sujeitas a multas que poderão ser repassadas aos usuários. A penalidade pode variar de R$100 a R$20 mil. O tema já está em debate no Congresso Nacional. A bancada do Partido Novo apresentou um projeto de lei para regulamentar esse transporte alternativo. Hoje a gente protocolou um projeto de lei que autoriza os patinetes em todos os municípios do Brasil. Queria parabenizar a equipe do Lucas Gonzalez, meu colega de bancada deputado federal, a galera que mais entende de transporte aqui no Congresso, que ajudou a gente construiu junto conosco esse PL, onde os patinetes complementam o transporte público, são baratos e versáteis. A gente quer uma convivência harmônica entre os diferentes modos de transporte nas ruas. Esse é o futuro. A Polícia de Fronteira de Dourados, no Mato Grosso do Sul, incinerou 14,5 toneladas de maconha. Essa é a 4ª queima realizada em 2019. Dia especial para o Departamento de Operações de Fronteira e para a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira no Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira, aconteceu a destruição de uma grande quantidade de entorpecentes, coroando assim o trabalho de combate ao tráfico de drogas realizado por esses órgãos. Essa é a 4ª queima de drogas realizada este ano em Dourados. Ao todo serão incineradas 14,5 toneladas de maconha, fruto de apreensões feitas pelo DOF e pela Defron neste último mês. Coronel Marcos Paulo diz que a ação marca de forma positiva a passagem dos 32 anos do DOF no estado. O DOF completou ontem 32 anos de idade e nós estamos fechando hoje com 40 toneladas de maconha apreendida este ano. 32 quilos de cocaína e 113 quilos de skunk. Para o comandante do DOF, os números resultam do esforço da equipe que tem se dedicado bastante no combate aos crimes de fronteira. O Departamento de Operações de Fronteiras ele tem lançado no terreno policiais altamente capacitados e que têm trazido esses resultados. Para Ricardo Cavagna, delegado do Defron, o aumento de apreensões nos últimos dias é resultado da junção de vários fatores. Isso deve ser acreditado ao trabalho das equipes policiais, sobretudo do DOF e da Defron, ou de outras unidades aí, policiais que a gente acaba recebendo esses substâncias entorpecentes, mas o empenho, uma intensificação nos trabalhos, nas abordagens em rodovias, tem levado a esse número maior de apreensões.
Narendra Modi foi empossado hoje para um segundo mandato como primeiro-ministro da Índia. Ele venceu as mega eleições do país que consolidaram os nacionalistas hindus. Narendra Modi se tornou pela segunda vez o primeiro-ministro da democracia mais populosa do mundo. O nacionalista hindu tomou posse nesta quinta-feira depois de seu triunfo nas eleições legislativas da Índia. 8.000 pessoas acompanharam a cerimônia formal no Palácio Presidencial de Nova Delhi. Modi jurou lealdade à Constituição da Índia e prometeu manter a soberania e a integridade do país. O chefe de governo e seu partido BJP conquistaram uma ampla maioria parlamentar após as eleições legislativas que duraram 6 semanas. Os nacionalistas hindus alcançaram a maior pontuação de sua história e massacraram seu principal adversário, o histórico Partido do Congresso. Cerca de 50 líderes do BJP e seus aliados foram empossados como ministros e secretários de Estado, seguindo Narendra Modi, cuja legislatura vai até 2024. As autoridades ainda não anunciaram a distribuição das pastas ministeriais. Narendra Modi fez das eleições parlamentares um quase referendo sobre sua pessoa. Ele fez campanha com um discurso de segurança provocador e nacionalista, posicionando-se como um protetor do país e ignorando seu balanço econômico misto. Sua lista de desafios para os próximos 5 anos inclui enfrentar a baixa taxa de criação de emprego e acelerar o ritmo de crescimento, que está abaixo do potencial e das necessidades do país gigante de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E veja a seguir, empresas vão receber incentivos para registrar marcas no exterior. E veja também, nos Estados Unidos, o hospital revela o nascimento do menor bebê do mundo. Uma das principais medidas provisórias que podem perder a validade até a próxima segunda-feira é a MP do pente fino no INSS, que teve a votação adiada na sessão de hoje do Senado. A MP do pente fino no Senado foi assinada em janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro e tem o objetivo de coibir fraudes na concessão de benefícios pagos pelo Instituto. A medida estava prevista para ser votada nesta quinta-feira no Senado, mas foi adiada para segunda, dia limite da validade da MP. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, já havia confirmado a prorrogação da votação, após o texto ter sido aprovado na madrugada pela Câmara dos Deputados. Nós temos 3 medidas provisórias que estão vencendo na semana que vem. Eu precisei construir um acordo com os líderes para que nós não perdêssemos todas as medidas provisórias que estão tramitando em relação a essa insatisfação do Senado desse tempo que eu relatei para você ainda há pouco. Diante desse acordo, nós mantivemos o painel aberto, suspendemos a sessão, aguardamos a votação na Câmara dos Deputados. Está se buscando um acordo de todos os partidos para a votação das medidas provisórias e amanhã, se esse acordo for construído, nós votaremos e não votaremos a 867. O líder do governo, o senador Fernando Bezerra, do MDB, chegou a sustentar que o texto poderia ser votado na próxima terça-feira. Segundo Bezerra, o prazo para a medida provisória só começaria a contar a partir da primeira sessão deliberativa, realizada no dia 5 de fevereiro. Assim, peço a Vossa Excelência que defira a questão de ordem para corrigir o dia inicial do prazo para a deliberação das medidas provisórias editadas no recesso legislativo, para que seu vencimento se dê em 4 de junho, terça-feira. Mesmo com o pedido do relator, Davi Alcolumbre confirmou a convocação da sessão extraordinária na próxima segunda-feira. Além da análise da medida provisória do pente fino, os senadores também devem votar a MP 872, que prorroga até dezembro de 2020 o pagamento de gratificação aos funcionários requisitados que trabalham na Advocacia Geral da União. O presidente do Senado afirmou que a medida provisória 867, que promove alterações no Código Florestal, não deverá ser votada. Alcolumbre ainda criticou as constantes reclamações aos senadores em relação às MPs que chegam à casa. De acordo com o senador, as medidas chegam próximas de caducar, sem tempo suficiente para a discussão. Por conta da insatisfação dos senadores em relação a esse prazo. Então, nós vamos atender o clamor dos senadores. Os senadores estão certos
querem mais tempo para deliberar sobre a matéria, e para construir um acordo, você precisa ceder de todos os lados. Eu, como presidente do Senado, busquei o entendimento, o diálogo. E diante do entendimento e do diálogo, eles concordaram em votar as outras medidas provisórias. Em relação a essa, não houve entendimento para se votar. Por isso que ela vai vencer. Há 20 anos o Senado fala em relação aos prazos. A gente conseguiu avançar muito, porque há o compromisso do presidente Rodrigo em votar a PEC, que vai dar 30 dias de prazo para o Senado. Aí vai acabar esse problema, porque aí o Senado não vai precisar votar com 24 horas ou com 10 horas uma medida provisória. Em breve, as empresas brasileiras receberão um incentivo para registrar suas marcas no exterior. O chamado Protocolo de Madrid promete simplificar e agilizar processos de registros de marcas, o que garante às empresas proteção contra falsificações e pirataria, além de incentivar a exportação dos produtos nacionais. Para conseguir registrar a marca da empresa aqui no Brasil, a Simone precisou esperar quase 2 anos. A empresária até já pensou em expandir os negócios para outros países, mas pela burocracia, ela percebeu que levaria muito mais tempo e o custo seria bem maior. Além de ser muito burocrático, é uma documentação cara, Então fica bem difícil. Assim como a Simone, muitos empresários também planejam internacionalizar suas marcas, mas desistem do objetivo porque esbarram na burocracia. Só para se ter uma ideia, a empresa precisa fazer várias solicitações de registro, pagar taxas e contratar advogados de escritórios internacionais, o que faz o processo demorar ainda mais. Aqui nós vemos assim muitos casos de empresários que por muito tempo tentaram entrar em alguns países e se viram ali barrados, empresas grandes com grande capital, mas que devido ao valor que seria para poder entrar em cada país, optaram em permanecer no Brasil. E para mudar isso, veio o Protocolo de Madrid, um acordo internacional que facilita o registro de marcas de empresas brasileiras no exterior. Essa inserção possibilitará a internacionalização das marcas brasileiras. Essa internacionalização das marcas permitirá a expansão das marcas para vários lugares do mundo. E aí essa expansão daria ao mercado brasileiro um fortalecimento no ambiente externo. Ela sai do Brasil e comercializa os seus produtos no ambiente estrangeiro. Os mesmos produtos, as mesmas marcas, os mesmos nomes que se usa dentro do Brasil. E isso traz uma segurança jurídica no sentido de que não haveria a usurpação da marca no ambiente externo. Com o Protocolo de Madrid, os empresários brasileiros poderão registrar as suas marcas em 120 países, que representam 80% do comércio internacional. O registro passará a ser unificado, sairá muito mais rápido e custará bem menos. O protocolo estabelece que o processo não ultrapasse 18 meses e também taxas únicas para pagamento. Se você comparar como era o procedimento no Brasil até muito pouco tempo atrás, um pedido de registro de marca levava de 2 anos e meio até 4 anos para ser decidido pelo INPI. Isso já mudou significativamente, até pela necessidade de adequação ao Protocolo de Madrid. Fazem parte do Protocolo de Madrid países como Estados Unidos, Japão, China, Rússia e a União Europeia. O Protocolo de Madrid já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E para que o Brasil faça parte, agora falta pouco. Só depende da aprovação da Presidência da República. Um hospital dos Estados Unidos anunciou o nascimento do menor bebê do mundo. A menina, que recebeu alta após 5 meses, nasceu com 245 gramas e 23 centímetros, de acordo com médicos da San Diego, lá na Califórnia. Seibe nasceu em dezembro no Sharp Mary Birch Hospital, em San Diego. A gravidez durou 23 semanas e 3 dias, enquanto uma gestação média dura 40 semanas. A menina nasceu em uma cesariana de emergência com 245 gramas e 23 centímetros. A mãe, que pediu para não ser identificada, conta que teve pré-eclâmpsia, uma complicação potencialmente severa que se caracteriza por pressão alta.
A criança enfrentou hemorragias cerebrais, problemas pulmonares e cardíacos e tinha poucas chances de sobrevivência, mas Sebi foi forte e resistiu. Ela teve alta pesando 2 quilos, 260 gramas, 40 centímetros e boa saúde, segundo o hospital. Sebi tornou-se a menor recém-nascida do mundo a sobreviver ao parto, segundo o registro da Universidade de Iowa. Seu peso ao nascer, que equivalia ao de uma maçã grande, era 7 gramas menor que o bebê que até então tinha o recorde, nascido na Alemanha. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Fique na paz. Tchau.